Um dos carros mais queridos do Brasil hoje é menos vendido do que um BYD. E aí, pessoas, sejam bem-vindos ao canal Flashcar. Eu sou o Kelvin Caniello e bora para mais um vídeo, porque é o seguinte: mecânica confiável, design esportivo, conforto, um carro de tirar o fôlego, o Honda Civic. Só quem já dirigiu um Civic sabe o prazer que é sentar naquela máquina e dirigir. Sem dúvida, é um dos carros em que o brasileiro mais gosta. De carro mais desejado do Brasil a um carro xoxo e sem graça. E ainda por cima custando quase R$ 270 mil. Para essa nova geração do Honda Civic, a Honda ela fez um monte de modificação. E modificações essas que acabaram não agradando o consumidor. Como vocês mesmo, né, gostam de dizer, o carro ficou um carro de tiozão. Perdeu aquele design esportivo, perdeu todos aqueles desenhos que tinha, né, aqueles desenhos na lanterna, aquela coisa que deixava ele com um cara mais desportivo, todo aquele design, por assim dizer. Hoje ele tá um carro mais xoxo, mais sem graça e tá muito caro. Meu, por 270 mil dá até pra pensar em comprar uma BMW ou se não, dependendo, uma Mercedes. Pois é, essas mudanças não caíram muito bem para o Honda Civic no mercado automotivo. E daqui a pouco eu vou falar para você os carros que hoje são mais vendidos do que o Honda Civic. Mas antes, vamos acompanhar essa evolução ou essa mudança para pior que o Civic teve nesses últimos anos? Ó, presta só atenção. Essa aí é a geração 8, a G8, né? Aquela geração do New Civic, um carro excelente, um carro bonito, um carro bom de mecânica e, meu, um design sem dúvidas de tirar o fôlego. Fora esse painel 2 andares aqui que dispensa comentários. Muito bonito também esses desenhos laterais na lanterna, que fez com que o Civic ele se popularizasse. Aí já na versão seguinte, na G9, né, ele modernizou um pouco mais. Manteve aquele painelzão 2 andares. Eu acho, cara, esse painel aqui, nossa, de tirar o fôlego. Você dirigir esse carro olhando para esse painel 2 andares é um negócio absurdo, até parece que você tá numa nave espacial. A frente dele modificou também em relação à geração 8, mas o carro continuou um carro presença, continuou aquele carro que por onde passa chama atenção. Aí veio a geração 10, a G10. E essa geração ele mudou completamente, ficou um carro mais encorpado, eles tiraram aquele painel 2 andares, optaram por um painel, assim, diferente, aquele painel mais comum, mas ainda assim o carro continuou bonito de design, essa frente, assim, uma frente mais robusta, por assim dizer, o carro ele continuou simplesmente lindo. Aí veio a geração 11, veio a famosa G11. E essa G11, infelizmente, não caiu no gosto de muita gente e principalmente de muito consumidor do Civic, né. Eles até fazem aquela rixa, né, aquela comparação de que, o antes o Corolla era feio e o Civic era bonito, hoje o Civic é feio e o Corolla é bonito. Olha só, a frente mudou bastante, perdeu aquela imponência, por dentro ficou um carro, assim, mais comum, o painel 2 andares que foi descontinuado, eles nem cogitaram em colocar de novo, só que aquele painel da geração anterior, da G10, foi modificado e o carro ficou um carro comum. Só que aí vem a questão. O carro, ele simplesmente encareceu, um absurdo. O Civic a gente sabe que não é barato, na verdade carro hoje no Brasil, é impossível ter carro barato, né, para um Kwid tá custando R$ 80 mil, tem muita coisa aí a ser revista. Mas o Civic em si ele já não é um carro barato. Aí o que acontece?
Vem a geração 11 do carro, vem essa nova geração e simplesmente o carro ele encarece de uma maneira absurda. Ou seja, ele perde a esportividade, ele perde o design, só que o carro encarece. O preço, ó, vai lá nas alturas, quase 270 mil num Civic. Isso simplesmente espantou os compradores. E detalhe, o Honda Civic há um tempo ele já vem caindo nas vendas. Eu vou colocar um gráfico aqui para você acompanhar. Ó, tá aí na tela, esse gráfico é de 2003 até 2023 das vendas do Honda Civic no Brasil. Ó, ela teve um pico de alta ali em 2008, que foi quando aquela geração do New Civic começou a ser vendida, começou a aparecer, aquele painelzão 2 andares, teve um baita pico de vendas. Aí teve uma queda e de novo ali 2013, 2014 subiu as vendas do Honda Civic. Em 2023, ó, ali o gráfico vai baixando, 2017 cai, 2020 cai, 2023 já tá lá embaixo. E tem também uma matéria que fala o seguinte, ó, o Honda Civic ele perde espaço para SUVs e tem vendas mais baixas em 21 anos. Ó, em 2023 foram menos de 500 unidades emplacadas. E até dentro da própria Honda, o carro-chefe deixou de ser o Honda Civic e passou a ser o HR-V. O HR-V começou a ser muito mais vendido do que o Honda Civic. Até aí, ok, beleza. Em 2023, as vendas do Honda, elas já tinham caído consideravelmente. Só que nesse ano, com a nova chegada, com a chegada do novo Honda Civic, elas despencaram cada vez mais. E acreditem, tem carros que você nem imagina sendo muito mais vendidos do que o Honda Civic. Eu nunca imaginaria isso particularmente, principalmente pelo Civic ele ser um carro tão querido. Mas ainda falando do Honda Civic, antes de eu falar dessa questão das vendas, eu acho incrível o quanto esses engenheiros das montadoras, como esses projetistas, eles destroem um carro que é bonito. Um exemplo disso, a primeira geração do Hyundai HB20 era linda. A segunda geração, eles destruíram o design do carro. O carro ficou simplesmente parecendo uma tilápia, aquela boca gigantesca, ficou parecendo uma boca de tilápia. Eu às vezes olho assim para as montadoras e penso, esses engenheiros eles acordam com vontade de destruir um carro que é muito bonito e que é muito vendido. Essa terceira geração do Hyundai HB20 até que melhorou um pouquinho mais longe de ser de design, tá? Não tô falando de mecânica, o que era a primeira geração. Então, fica um recadinho para os engenheiros aí das montadoras. Gente, vamos ter um pouquinho mais de criatividade. O carro é bonito, o carro tem um design bom? Não destrua. Não faça igual os engenheiros da Hyundai fizeram com o HB20 e também não façam igual os engenheiros da Honda fizeram com o Honda Civic, tá bom? Fica o recado. Aí depois vocês me agradeçam, ok? Tamo junto, tá? Aí seguindo aqui, com essas mudanças que a Honda fez, o, a- o Honda Civic, ele começou a ser pouco vendido aqui. Para quem não sabe, desde 2021 o Civic ele já não é mais fabricado aqui no Brasil. Ele vem de fora aqui para o país. Antes ele era fabricado no Brasil, mas o custo começou a ficar muito alto, muito custo para poucas vendas. Aí optaram por trazer o carro de fora. E pasmem, com todas essas mudanças que a Honda fez, o Civic ele está sendo menos vendido do que esses carros aqui. Bota aí na tela, editor, para eu mostrar para a galera. Olha só. A Porsche Cayenne ela é mais vendida do que o novo Honda Civic. O Chery Arizo 6 é mais vendido do que o Honda Civic. O BYD Seal é mais vendido do que o Honda Civic. A BMW Series 3 é mais vendida do que o Honda Civic. E outro carro que é mais vendido do que o Honda Civic é a Ford Bronco Sport. Parabéns, Honda! Vocês conseguiram fazer o melhor carro de vocês serem menos vendido do que um BYD. Eu vivi para ver um BYD Seal sendo mais vendido do que o Honda Civic. Que absurdo, hein?
Que absurdo. Ó, se você tá curtindo esse vídeo, se esse vídeo tá de alguma forma gerando entretenimento pra você, alegrando aí o lugar onde você tá, seja manhã, tarde ou noite, deixa o seu like, se inscreve no canal e dá aquela moral pra gente. E claro, se quiser jogar aí nos comentários também, algum tema para a gente poder trazer aqui para o canal Flashcar, fica à vontade, manda aí nos comentários que a gente faz um vídeo aí sobre um tema que você quer. Fechou? Voltando aqui pro assunto Honda, eu sempre fui muito fã do Honda Civic. A minha mãe, ela teve um carro, o Honda Civic 2000. Inclusive foi o carro que eu aprendi a dirigir com 14 anos de idade. E acredita, eu dei perda total no carro. Eu tinha 14 anos, eu fui sair, assim, na época, ele ficava parado, assim, numa garagem que era uma subida, eu fui dar uma resinha com o carro pra poder sair do carro da frente e fui colocar o D, né, era automático, pra poder ir pra frente. Só que eu esqueci que estava na ré, aí eu apertei, assim, o pedal com toda a força, o carro pegou e buf, bateu de traseira na pilastra e por ser um carro velho, ele deu perda total. E a partir daí eu fiquei muito fã do Civic, eu falei: "Poxa, foi num Civic de 2000, aquele relíquia mesmo, relíquia, relíquia, que eu aprendi a dirigir e ver toda a evolução dele, passando pela G8, painel 2 andares, aí veio a G9, também um carro muito bonito, a G10 eu gostei demais e agora o que ele se tornou, um carro caro, sem graça, mecânica inquestionável, não tô aqui questionando mecânica, mas eu tô aqui questionando design, tá bom? Se você quiser saber mais curiosidades sobre montadoras, sobre carros, eu vou deixar aqui para você, vou sugerir aqui um vídeo falando sobre a Hyundai e a Caoa e o porquê que a Caoa fez com que a Hyundai desse certo no Brasil. Tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo.